pode ele ser com 5% da Pessoal, estamos de acordo, nós temos mais umas pautas aqui além da tabela. A gente vai comentar algumas coisas. A gente vai falar um pouco de DRM e TV digital. Acho que também temos cérebro. Uma palavra. Explica primeiro o ECAD, depois explica o ECAD e depois a gente muda para o digital. Bom, é o seguinte, essa tabela aqui que está aqui no telão, Não tem o podcast, né? essa aqui essa não é a mais atualizada, ela devia vir até agosto ainda de 2007. Não cita podcast. Mas a gente meio que se encaixa aí na seção de podcast, na geração de sites. Nova tecnologia, meio. O que o Gustavo estava me explicando é que essa classificação, na verdade, não é feita pela gente, né, Gustavo? É feita pelo pessoal. Ela é feita pelo pessoal do ECAD. Então você solicita, né, uma licença, eles vão avaliar o seu site. Bom, O problema não é o problema dessa lista. Acho que o primeiro ponto a gente tem que comemorar. Há uma iniciativa para quem acha contato entre blogueiros e a gente consiga regularizar isso. Agora, eles dividiram isso em tipos de sites. A questão é, como a gente divide os nossos sites em tipos? Aí, como também tem site comercial, tem tudo isso, a gente... eu não tenho certeza exatamente se ele explica isso a mais Silvio. Qual é a forma de definir um site comercial? Se o seu site tem um podcast, por exemplo, o seu site tem publicidade, mas um podcast no áudio não tem, é um podcast comercial, você tem que pagar o valor de um site comercial ou de um site pessoal. Isso quem tem que definir é o ECAD. Isso é meio problemático, né? eu desconheci isso aí, eu achei que era a gente que definia uma categoria, né? Mas, como diz o Gustavo, já é o começo, né? Finalmente eles estão atentos a isso. Se eu tentar me enquadrar aqui, eu acho que eu estou em webcast, em sites pessoais, não ganhar por mim. Né? Será que o ECAD vai ver dessa forma, né, no podcast? Qual seria o valor do valor? A unidade da direita total é 37,49. Aí eu pagaria 37,49 por mês e teria direito, né, à execução, né? A execução das obras. Mas no caso comercial, que estão falando, o pessoal que é um por mês. O pessoal, né? Eu estou falando pessoal. Aí tem lá os sites comerciais, e começa a subir, né? Tem que pôr no conteúdo, o pessoal põe a música, que é o caso do vídeo, né? 7,5 da receita total, dá para falar de volta para empresa? Obrigado. Por mês, quer dizer, mínimo de 50 vezes por mês, 50 vezes 37, olha só. Quanto é que o Billy não vai pagar no imposto secado, né? Esse é o negócio. Só que o Billy estava me dizendo que eles já criaram uma nova categoria, chamada específica para podcast. O problema é que é o Billy que vai apresentar isso aí, né? Mas eu desconheço qual seria a diferença em relação a essa tabela aí, né? Eu queria realmente ter uma ideia, né? Como que... A gente toda. Agora, a minha dúvida é, isso baseado no quê? Para definir o valor? Então, assim, Você tem algo diferente, né? Foi quase 2 anos para conseguir essa tabela? Não é realmente uma coisa muito fácil, né? Então, isso a gente trouxe para apresentar para vocês, para você ter uma ideia de como é que o ECAD está se preparando aí para atender os blogueiros, né? Que utilizam, né, podcast, a pessoa que trabalha com podcast, né? Eu acho que essa é a primeira vez que essa tabela vem à tona, assim, ela nunca foi divulgada. Então agora, a partir de agora, a gente coloca mesmo no site da Blogcamp a tabela atualizada com preços para podcast, para quem quiser dar uma olhada e aí depois, para o seu site classificado, acho que tem que entrar mesmo em contato com o ECAD para negociar direitinho, mas aí depois a gente deixa direitinho. Tem ideia como funciona o processo de você fazer a inscrição para isso?
E quais são as penalidades? Por exemplo, se eu decido não contactar a ECAD... 10 batatas. 10 batatas. Pegar por, se marcar chiclete, 10 batatas. Batatas. No DA. No DA. Boa, boa. Aí complica. Mas enfim, o que acontece comigo? Eu geralmente só executo músicas Creative Commons ou baixadas do site da câmera virtual. Uma ou outra. Inteligente, papai. Claro, até porque eu acho que é uma das nossas obrigações como podcast divulgar o que é novo, que é diferente, senão ficar copiando. Esse cara que é rádio, rapaz, é rádio, né? Claro. Rádio de Spears, né? Eu pelo menos acho que a gente não está aqui para ficar repetindo modelos consagrados, como as comerciais já bastante difundidas por aí, tá? Para inovar, para permitir o novo, e músicas de bandas independentes, músicos que não têm espaço em rádios, são contemplados pelos podcasts. Então acho que essa é uma das grandes discussões dos podcasts. Agora, o que eu costumo usar, e isso quem ouve o podcast sabe, eu costumo usar muita música de fundo, e essas músicas não são pode-ser, são músicas comerciais, músicas antigas, que pouca gente conhece e tal, mas que não são pode-ser, não são coisas, não são nada. Como é que fica isso? Eles vão cobrar por essa música ocidental também, ou só por música executada com uma relação? Olha, quando o conteúdo, eu li em algum lugar, assim, Se a música de alguém que é incidental, né? Também faz. é cobrada, é música comercial, é ganhada e tarde é cobrada. Mesmo com a minha voz por cima e tudo mais, Sim. Não tem muito negócio do... Não tem muito negócio do Caiu, né? O Manuel estava comentando, Manuel, do Caiu, né? No Brasil não existe o conceito de Caiu, né? Que nos Estados Unidos existe, que é você usar para o segundo, né? Tem gente que se engana. Eu vou dar no segundo, eu estou bem, né? Acreditando que a realidade não é, né? Vamos prestar atenção nisso. Usou, ponto final. Já se enquadrou aqui. E agora, como já tem a tabela, já pode começar a cobrar. Então, fica a critério de vocês aí. O que vão Uma fazer? questão aí também é que antes, no contrato de nova tecnologia, tinha uma por execução. É uma coisa que no podcast, como é que seria por execução? Download, tá, mas e aquela história que eu falei que passa para outro, o tipo de discriminação de conteúdo, como é que fica? Né? Quanto lá para a mídia digital, acho que é a coisa mais complicada que existe, né? Tanto para texto quanto para música quanto para vídeo. E agora, então, com a TV digital só piora, né? O Instagram propostas foi o DRM, ele vai explicar um pouquinho como é que funciona ou como é que estão tentando fazer funcionar. Antes disso, só uma coisinha, o fato de usar música que pode ter feito não significa que você está isento de pagar isso, né? Oi? Então, é que a nossa lei ela é meio estranha. Eu não, assim, são coisas que eu não posso, que eu não tenho muita certeza para falar para você, então é bom checar. Não, depende da licença. Então, mas é o seguinte, cara, é o seguinte. Essa parte, essa cobrança do mercado, não significa que você, se você está usando uma música pode ser, não significa que você está completamente livre de pagar isso. Eles podem acabar cobrando de você mesmo que a música seja sua. É isso aí. Ele te cobra sobre a execução da música do artista. Independente se ele deixou ou não. Aconteceu comigo uma vez, você está fazendo uma festa, ou o artista falou, você acabou de pagar R$1.000, porque o cara não recebeu nem centavo. O próprio Anastácio sobre ringtones, Mas ele está pagando licença, qual é a licença? Aí tem que ver. não, é pago pelo direito autoral, do registro da música, independente se o artista liberou ou não. Eu lembro que na Podcom, quando a gente trouxe o Alexandre advogado especialista nessa área, ele tirou algumas dúvidas da gente em relação a isso. Ele foi bem, ele citou nos bônus da Creative Commons, né? Quando você coloca no Creative Commons, já tem uma tradução para o Brasil, né? Aí você acaba ficando resguardado, né? Tem que ver a licença. O problema é toda a Eu tinha licença. falado antes também, antes de entrar em podcast, tinha falado sobre propriedade intelectual em geral. Né? Então, vale o bom senso, né? Acho que a tentativa de formular uma ideia dessa, tudo baseado no bom senso, né? Porque faz o Não vou nem comentar. Bem, agora sobre aquela questão do DRM, qual que é o grande problema com o DRM? O DRM é o seguinte,
NM são mecanismos de proteção contra cópias que colocam diversos tipos de equipamentos. Os CDs, por exemplo, o DVD, aquela atividade que a gente tem diária, teoricamente é um pouco de NM, apesar de não servir para isso, servir só para proteger o mercado dos produtores, das grandes empresas. Mas o que acontece é o seguinte: qual que é a ideia da TV digital? A ideia da TV digital inicialmente foi feita sem suporte à DRM. Agora, existe um lobby que está acontecendo bastante em Brasília, em diversos lugares, que é um lobby para incluir dentro do padrão da TV digital um padrão de proteção contra cópias. O objetivo desse padrão seria evitar que usuários fizessem cópias daquilo que está sendo transmitido na TV.